Uma aula bem rápida aqui sobre VLANs. Estou falando que vai ser uma aula rápida, até para evitar muita edição. Então, olha só, como que funcionam as VLANs? A VLAN, a Virtual Local Area Network, é um dos primeiros métodos que a gente tem de segurança dentro de rede de computadores, começando a trabalhar na camada 2, tá? Na camada onde a gente trabalha com os endereços MAC, endereço físico de cada máquina, mas também para aquela comunicação local, como por exemplo, todas essas máquinas aqui dentro do mesmo switch, sem conversar ainda com o roteador, tá? Então tem alguns passos que a gente tem que fazer aqui para trabalhar com VLAN e a gente vai falar sobre eles. O primeiro é criar as VLANs, a gente precisa fazer a estruturação delas para depois a gente poder atribuir portas a essas VLANs, as portas do switch que participam de cada uma das VLANs que você criou. Usar os modes Access e Trunk para você dizer como é que aquela porta vai funcionar, se ela vai ser um tráfego normal só para aquela VLAN que está especificada, ou se ela pode trabalhar com qualquer outra VLAN, além de VLANs dinâmicas e outras tantas que existem aí, tá? Hoje a gente vai focar em criar uma VLAN, atribuir portas para elas, colocar no modo Access para poder segmentar as duas partes da rede que podem conversar com quem, dentro do mesmo time, dentro da mesma VLAN, e aí depois a gente vai fazer o roteamento entre VLANs usando esse roteador que está aqui. Que aí a gente vai ver que já entra uma outra parte, que entra uma mudança de endereçamento também, e aí a gente vai ver como é que funciona. Para agilizar a coisa, eu já deixei pronto aqui essas 4 máquinas. As 4 máquinas estão trabalhando com endereçamento 192, 168, 20. Aí aqui eu coloquei 192, 168, 20.10 nessa daqui, 20 nessa daqui, 30 nessa daqui e 40 nessa daqui. A princípio a gente não vai precisar de gateway aqui ainda, por quê? Porque essas máquinas estão conversando localmente, elas estão ligadas a um único switch, tá ligado todo mundo no mesmo switch, ele não tem configuração nenhuma específica. Eu estou usando a porta 1, 2, 10 e 11 dele, tá? A 1 e 2 para esse lado e a 10 e 11 para esse lado. Só que está todo mundo na mesma faixa de endereço, então eles vão conversar, beleza? Vamos lá só para a gente poder fazer o primeiro teste, vamos aqui no prompt. E eu coloco aqui, ping 92.168.20.40, por exemplo. Lembrando que eu estou fazendo esse teste a partir da primeira aqui, que é a 10. Então, quando eu der o Enter, tá lá. Beleza? Já tá pingando. Posso fazer a mesma coisa para 30. E isso quer dizer que elas estão conversando localmente. Não precisa de gateway, não precisa de nada. Joia? Só que agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos imaginar que aqui é o RH e que aqui é a parte da administração. Aí eu vou fazer assim, ó. As portas 1 e 2, que são as quais essas aqui estão ligadas, eu vou colocar pertencendo à VLAN 20. E essas aqui, que é a 10 e a 11, eu vou colocar pertencendo à VLAN 40. Então eu tenho que criar 2 VLANs e atribuir essas portas. E onde eu faço isso? No switch, tá? Vamos aqui no switch. E esses são os comandos para a gente poder configurar uma VLAN. VLAN 20. Quando eu coloco isso daqui, pronto, olha lá, criei uma VLAN. O nome dela, o número dela, o ID dela é 20. E aqui dentro eu posso dar um nome para ela, eu posso fazer algumas configurações que a gente pode ver mais à frente. Agora aqui o nosso foco é ver como cria VLAN. Diferente de outros comandos que a gente digita no roteador, no switch, e ele já está valendo, quando você cria uma VLAN você precisa salvar. Só que o salvar dele é simplesmente dando o comando exit. Pronto, salvei ali, tá? Se você der um Ctrl C, se você der Ctrl Z, se você sair, se você fechar, não vai criar a VLAN, presta bem atenção nisso, não vai. Então você precisa estar atento a isso. Agora eu vou fazer a criação da VLAN 40, eu já criei a 20, criei a 40. Mesmo procedimento, sair, ok. Agora olha só, como que a gente faz uma verificação se ela foi criada de fato? A gente pode dar o comando show VLAN. Quando eu dou o comando show VLAN, vocês podem ver aqui, ó. Ele mostra aqui, ó, o ID da VLAN 1. E aí ele mostra todas as portas que a gente tem no nosso switch, tá?
da 1 até a 24 e as duas de uplink gigabit aqui, ó. Então eu estou vendo que está todo mundo na VLAN default 1, certo? E essa VLAN default 1, ela é uma VLAN nativa, já vem com ela. Então a gente não perde nada disso, a gente não muda isso daqui, ela é a VLAN de administração. E eu tenho aqui as VLANs 20 e a VLAN 40, que eu acabei de criar. Desculpem aqui, ó. Ele já está aparecendo o nome internet e administração, porque eu havia criado ela no momento que eu estava criando o laboratório. E acabei não mostrando para vocês aqui ainda e ele já apareceu, já estragou a surpresa aqui, mas vamos lá. O que aquilo ali quer dizer? Aquilo ali quer dizer que eu posso dar um nome para VLAN. Então, se eu vier aqui, ó, conft VLAN 20, eu posso dar VLAN 20. Eu posso dar um nome para ela. E o nome que eu vou dar para ela é assim, ó, name. Ali já está internet, né? Eu posso colocar aqui, ó, net. Dei enter, tá? Saio. Aí na VLAN 40. Eu venho aqui e vou dar um nome. Ali está a administração, né? Então eu vou colocar aqui, ó, name admin, tá? Aliás, deixa eu mudar o nome lá da 20 para RH, né? VLAN 20 name RH, tá? Aí a hora que eu saio aqui e vou verificar, dou um show VLAN, ele vai mostrar para mim, ó lá, ó, a 20 tem o nome de RH e a 40 tem o nome admin. Beleza? Até aqui nada mudou. Eu continuo tendo os mesmos acessos que os mesmos acessos que eu estava tendo antes. Continuo chegando na 20, na 40, na 30, normalmente. Eles continuam conversando, estão localmente ligados. Mas agora a gente vai para o segundo passo. A gente já criou as VLANs, agora a gente vai atribuir as portas para as VLANs. Então eu vou pegar a porta 1 e 2 e atribuir a VLAN 20, e vou pegar a porta 10 e a porta 11 e atribuir a VLAN 40. E como que eu posso fazer isso aqui? Da seguinte maneira, gente. Conft int f0/1, estou lá dentro da interface, e vou colocar aqui, ó, switch port mode access VLAN 20. Switch port mode access, desculpa, é switch port access VLAN 20. Opa, VLAN, cara, meu Deus. VLAN, pronto. Aqui nessa primeira parte que eu coloquei, que eu me confundi aqui, ó. Quando eu coloco switch port mode access, pronto. Eu já estou dizendo se ela é só para acesso, para tráfego de dados entre a mesma VLAN, ou se ela pode ser trunk, que é onde tem que passar todas a marcação de todas as VLANs ou de qualquer máquina que estiver ligada em qualquer VLAN, pode passar por essa porta. E qual que seria uma aplicação prática para isso, por exemplo? A porta onde está ligado o nosso proxy, a porta onde está ligada a saída de internet. No momento que você coloca que ela é uma porta de mode trunk, você está dizendo que ela vai aceitar conversar com qualquer máquina que esteja ligada a qualquer VLAN, qualquer dispositivo em qualquer VLAN, não tem problema, tá? A princípio é isso, a gente não está falando ainda de restrições, de access list, a gente só está falando de acesso. Então, o comando para você mostrar para qual VLAN essa porta vai trabalhar é o switch port access VLAN tal, e para você falar se vai ser trunk ou se vai ser access é o switch port mode access ou switch port mode trunk, beleza? Agora que eu coloquei switch port access VLAN 20, eu estava na Fast Ethernet 01, agora eu vou na Fast 0/2, vou colocar o mesmo comando, switch port access VLAN 20, ok, e agora está as duas. No momento que você joga a porta para uma VLAN, você atribui ela para uma VLAN, ela desliga administrativamente e liga de novo. E aí ela faz toda uma verificação do Spanning Tree Protocol, ela faz toda aquela varredura de novo. E aí, quando ela starta, ela já começa a mandar uma marcação da VLAN que você colocou, como se fossem times, time amarelo, time azul, time 20, time 40, e aí só vai conversar com quem tiver as mesmas marcações que ela, beleza?
Então aqui, se a gente fizer agora um ping dessa daqui, como a gente tinha feito anteriormente, oh meu Deus, anteriormente, lá para 20 ou para 30, o que vai acontecer agora? Ele não vai encaminhar o pacote. Por que ele não vai encaminhar? Porque agora elas estão trabalhando com uma marcação de quadros diferente. Existe uma marcação no cabeçalho, um novo campo no cabeçalho desse protocolo que está dizendo que não pode conversar com qualquer um, é só com quem é daquele time. Nesse caso aqui é VLAN 20 e no outro caso é VLAN 1 ainda, né? Então vamos aqui, ó, se eu pingar na 20, por exemplo, a 20 é do mesmo time, então a 20 vai. Joia? A 30 não foi. E aí a 40 também não vai. Beleza? Olha lá. Vamos lá. 40 não vai. 40 não vai. 40 não vai. E não foi. Joia? É assim que funciona, gente. Então, recapitulando. A gente tinha todo mundo na mesma faixa de IP. 192.68.20. Ok. Aqui 10, 20, 30, 40. Todo mundo conversava normal. Até que eu criei VLANs, eu criei a 20 e eu criei a 40. Eu atribuí portas 1 e 2 para VLAN 20 e não mexi ainda nessa 10 e na 11, tá? Só que elas estão na VLAN 1 e essa aqui está na VLAN 20. Só conversa a mesma VLAN, as máquinas que estão dentro da mesma VLAN. Então aqui eu vou pegar agora, fazer o processo inverso, essa daqui é a 40, tá? Eu vou pingar 92 68, 20, 30, ele vai. Por quê? Porque ele está aqui, ó, dentro da mesma. Agora eu vou tentar ir para 20, que está lá na VLAN de RH, que é essa daqui, ó, ele não vai, tá? Assim como daqui para lá não foi, agora daqui para cá também não vai. Olha lá, e vai ficar nisso daqui, no Requested Timeout. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir a 10 e a 11 para a VLAN 40. Só que eu vou mostrar um bizu para vocês. Imagina que você tenha 15 máquinas que você precisa fazer isso, então são 15 portas distintas. No momento que você vai fazer isso, você não precisa fazer porta a porta, você pode usar um comando range. E como que fica esse comando range? Quando eu estou dizendo range, você vai fazer assim, ó. Eu posso pegar um intervalo de 10 portas simultâneas e todo comando que eu colocar vai atribuir automaticamente as 10 portas simultaneamente. Então é um negócio legal. Inclusive tem alguns esqueminhas que a gente faz para poder colocar de 10 a 20, mas eu falo que a 15 eu não quero, tá? Mas a gente vai ver agora só como é que funciona o range. Então aqui, ó, sempre que vocês tiverem dúvida, coloque interrogação, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui o comando, ó. Int range, olha lá, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, F0/10 até a 11, beleza? Então eu peguei e falei o que, ó, interface range, eu quero pegar um range de interfaces Fast Ethernet da porta 10 até a porta 11, nesse caso aqui, joia? E agora eu vou colocar aqui, ó, switch port access VLAN 40. Meu Deus, de novo, gente, perdão. VLAN 40. Quando acontece isso daqui, ó, eu dei o comando e ele automaticamente já fez para as duas portas ao mesmo tempo. Se eu quisesse colocar da porta 10 até a porta 15, ele faria para todas as portas simultaneamente também. Isso facilita muito quando a gente está utilizando um pool, um range de portas, e precisa fazer algumas configurações que são idênticas para todas elas, né? É do mesmo time, de uma mesma VLAN, ou enfim. Então facilita bastante, é por isso que eu estou mostrando para vocês como é que faz. Joia? Eu vou sair daqui. Joia. Agora, como que a gente dá um confere nisso aqui? Show VLAN. O que ficou de diferente agora? Olha lá. Eu continuo tendo a VLAN 1, continuo tendo a maioria das portas na VLAN 1, mas aqui na VLAN 20 agora, eu tenho a porta 1 e a porta 2. Ó. A gente consegue olhar aqui na frente dela. E aqui na VLAN 40, na admin, eu tenho a 10 e a 11. Continua aparecendo aqui. Joia? Aí é o seguinte. Agora eu preciso que essas duas VLANs conversem. No momento em que eu preciso que elas conversem, que eu preciso criar filtros com access list, que é um segundo momento que a gente vai ter daqui a pouquinho,
eu vou precisar trabalhar com faixas de IP diferentes, porque eu estou colocando um roteador na parada. Se eu estou colocando um roteador na história, eu preciso trabalhar com redes distintas. Então, a partir de agora, a gente vai ter na VLAN 20, a faixa permanece o 926820, e aqui na VLAN 40, a gente vai ter uma faixa 60.0.0.0, tá? Então, essas máquinas agora vão passar a ser 60.0.0.30 com a máscara 255.0.0.0, porque é uma classe A, ainda não vou apontar gateway. E aqui eu vou ter a 60.0.0.40. E aqui 255.0.0.0. Já passamos dessa fase da classe de endereçamento, confere? Então, a máscara é aquela padrão. Continuo pingando uma com a outra aqui, mesmo que a faixa de IP tenha mudado agora. É só eu mudar aqui, né? A faixa de IP, ping 60.0.0.40. E tá lá, ó, continua pingando. Eu estou pingando a partir da 30, certo? Dessa daqui, da 30 pingando a 40. E continuo não alcançando o 92 também. Ping 192, 168.20.20. Continuo, ops. Ping 192, 168.20.20. Continuo não acessando ela também. Nada mudou. Joia? Agora eu quero configurar o roteamento entre VLANs, alguma coisa que me permita que as VLANs possam conversar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar qual é a porta que o meu switch está ligado aqui no roteador. Nesse caso, além das portas que eu já fiz a ligação ali, eu posso observar quais são as portas que estão ligadas. Nesse caso, o roteador está desligado, então ele não vai me mostrar, tá? Mas eu liguei ela na porta 24. Desculpa, eu liguei ela na G0/0. G0/1. Então a gente vai fazer o seguinte. Na G0/1... Ah, deixa eu até mostrar um negócio para vocês aqui antes da gente fazer isso aqui, ó. Ele não está mostrando ali no switch, por quê? Porque a porta do roteador aqui está desligada. Então eu vou no roteador, aí aqui, entrei, enna, conft int g0/0 do roteador, opa. Ok, e aí aqui eu coloco simplesmente no shut. Beleza, para poder levantar ela. Ó lá, ela está levantando. Quando ela ficar up, eu vou conseguir ver qual é essa porta só passando o mouse por cima dela, tá? Aqui eu já sabia que eu tinha ligado na 0/0, na G0/0. Então facilita bastante a vida, né? Claro que eu estava preparando aqui para vocês, então eu consegui entender dessa maneira. Agora vamos esperar ela ficar verdinha aqui para ficar up. E aí a hora que eu passar o mouse, só colocar o mouse em cima do switch, eu já vou conseguir ver qual porta, além da 1, 2, 10 e 11, vai estar up. Então, como eu só tenho 5 portas ligadas aqui, é essa que vai ser a nossa porta de uplink, que vai fazer a comunicação ali com o roteador, tá? Vamos ver se ele já está mostrando, ainda não. Olha lá, ó. É a Gigabit Ethernet 0/1. Se você olhar bem aqui no rumo do mouse aqui, ó, você vai ver, ó. É a Gigabit Ethernet 0/1, tá? Que tá up. Você pode ver, só vai estar up as portas que estiverem administrativamente e fisicamente ligadas. Mas ela pode não ter nenhuma configuração ainda, tá? Mas ela está funcionando. E aqui é G0/0. Então eu vou clicar aqui agora no switch, vou fazer uma configuração nele, que é a seguinte. Enna, conft, int g0/1. E aqui eu vou colocar switch port mode trunk. Beleza, quando eu coloquei switch port mode trunk, o que eu quis dizer? Olha, por essa porta aqui, a G0/1 do switch,
pode passar qualquer pacote com qualquer marcação, independente de qual VLAN seja, tá? Então aqui já está ok. Dentro do switch já está tudo certo. Se eu não esqueci nada, não tem nada para fazer mais. Só vou salvar ele aqui. Beleza. Fecho. E agora vamos para o roteador. Aqui no roteador é outra história. No roteador agora, a gente tem que configurar em uma mesma interface física algumas interfaces lógicas. Imagina que dentro de uma interface física você vai fazer a configuração lógica dela para 2, 4, 10, 20 subinterfaces, tá? Que são interfaces virtuais, na verdade. São canais virtuais dentro de uma interface física. Por quê? Porque aqui, para fazer o roteamento entre VLANs, é utilizado um protocolo chamado DOT1Q, que é um protocolo de encapsulamento, que faz a leitura dessas marcações de VLAN. E aí a gente clica aqui, então, no nosso roteador. Vamos clicar na configuração dele aqui. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. int g0/0, tá? Que é onde a gente estava lá já. A primeira coisa que a gente faria em linhas normais aqui é colocar um endereçamento IP para que essa porta fosse gateway, né, das outras máquinas. Só que você não vai acessar interface gigabit 0/0. Você agora vai criar dentro dessa aqui, ó, que é a padrão, dentro dela, uma subinterface. E como é que eu faço isso? Eu faço assim, ó, int g0/0 ponto, aí eu coloco alguma coisa. Nesse caso aqui, eu vou colocar, isso daqui é só um rótulo, tá? Ainda não é a configuração dela. É um rótulo para a gente mostrar melhor e se localizar ao que a gente está se referindo aqui na história. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 20. Eu estou criando a subinterface que está trabalhando com a VLAN 20. Mas é claro, aí eu falei, é só um rótulo, eu não preciso colocar. Mas é claro que eu vou colocar alguma identificação que me remeta para aqui que ela está trabalhando, de fato, né? Para não ficar perdido depois, ficar procurando a coisa. Então pronto, aí eu já estou lá dentro. E diferente de quando aparece aqui o interface, ó, agora aparece subinterface, tá? Aí você sabe que você de fato está dentro dela. Em vias normais agora, para poder configurar o meu gateway, era só eu criar o endereçamento IP dessa interface para ela poder conversar com as máquinas que estão atrás dela. No caso de subinterface, a primeira coisa que a gente tem que configurar é o encapsulamento, tá? Que eu já vou mostrar como é. Só para vocês verem, se eu colocar aqui, por exemplo, IP ADD 192.168.20.1 com máscara 255.255.255.0, que eu estou querendo que essa seja o gateway da VLAN 20, tá? Olha lá que ele vai falar, ó. Você precisa, a configuração do roteamento IP na subinterface LAN só é permitido se você configurar a sua subinterface, só depois que a subinterface estiver configurada, só depois que ela estiver pronta, com os protocolos 802.1.10 e 802.1Q, ou ISL VLAN. Então, só mostrei aqui para vocês verem qual é o erro que dá. Muitas vezes as pessoas nem leem o erro, viu que deu um erro e pronto, já sai correndo, já quer gritar, já pergunta pro professor, já fala que não deu certo. É só ler, gente. Tá? Ali está dizendo que você antes tem que fazer encapsulamento. Só isso. Então a gente vem aqui e faz o seguinte: encapsulation dot 1Q. E aí sim aqui, ó, agora eu vou colocar qual é o ID da VLAN que essa subinterface vai funcionar. 20. Nesse caso aqui, 20. Aí eu dou OK, pronto. Agora eu estou dizendo que essa subinterface está trabalhando com encapsulation.1Q para a VLAN e eu vou trabalhar com a VLAN 20. Aqui eu estou apontando qual é a VLAN, diferente daqui que eu estava apontando só um rótulo, tá? Só para eu me identificar, me localizar melhor no momento em que eu estiver fazendo uma verificação depois. Agora eu posso colocar o IP aqui, tá? Agora eu já posso colocar o endereçamento e ele vai dar certinho.
Beleza. Como eu já tinha dado o no shut na interface raiz, que é G0/0, ele já está ativo aqui, ó, tá? Mas eu posso dar um no shut ou um shut para cada subinterface para os momentos em que eu precisar ligar ou desligar alguma coisa. Então, só para indicar de consciência aqui, no shut. Beleza. Agora vamos criar a segunda subinterface. Então eu venho aqui, int g0/0.40, que eu vou criar a subinterface da VLAN 40. Tô lá, criei. Agora eu vou fazer o encapsulamento, eu estou dando seta para cima para a gente ganhar tempo. 40. E agora, o endereçamento IP não é 6000 lá na 40? Então eu vou colocar aqui, ó, IP add 60.0.0.1 255.0.0.0. E tamo lá, no shut. Perfeito? Dou um exit aqui. Agora, isso quer dizer que eu já habilitei os roteamentos, eu já coloquei os endereçamentos aqui dentro da subinterface, eu já dei o no shut, já dei o no shut na interface física. Agora só está faltando uma coisa, que eu não fiz ainda. Colocar os devidos gateways nas máquinas, tá? Nas máquinas 192 da primeira fase, eu já tinha deixado o gateway configurado, 926821. Olha lá, ó. Aqui eu também deixei o 926821, mas eu preciso configurar dessas máquinas aqui, das 60. Então eu venho aqui e coloco aqui no gateway 60.0.0.1. Ok. E vou na outra aqui. Opa. E vou colocar nela também. Bora lá. 60.0.0.1 de novo. E dei um tab ali, fechei. Agora olha só o que vai acontecer. Primeira coisa que eu vou testar. Tô chegando até meu gateway, é a primeira coisa que a gente tem que testar. Você pode testar que você continua chegando nos amiguinhos aqui. Beleza, no meu vizinho eu tô chegando numa boa. Então, a princípio, eu não vou deixar de chegar lá no meu gateway, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, vamos testar lá numa máquina, 192.68.20.1, meu gateway. Pronto, cheguei no meu gateway. Agora, vamos testando, eu posso testar direto, eu posso testar o passo a passo. Se eu chego no gateway do outro lado, 60, e consequentemente nas outras máquinas. Ou eu posso simplesmente mandar dar um ping logo para uma outra máquina do outro lado. Então eu vou aqui, ó, ping 60.0.0.1. Tá chegando? Tá chegando. Ok. Tá chegando lá. E agora eu vou dar um ping no 60.30, que é a máquina que a gente configurou, uma das máquinas que a gente configurou do outro lado. Bora lá. Vamos lá. Perdeu o primeiro porque está construindo a tabela, fazendo convergência, fazendo todo aquele esquema. E agora, ok, pronto. Tá lá. Joia? Agora eu consegui fazer o roteamento entre VLANs, pessoal. O famoso roteamento entre VLANs. Só que tem um negócio bem interessante aqui que a gente pode fazer. Tá? Por exemplo, eu tenho uma terceira VLAN e ela deu problema. E eu preciso dar um jeito aqui de parar, de isolar ela. Eu posso chegar, por exemplo, aqui, ó, na interface aqui, na subinterface 40, e colocar aqui, ó, shut. Se eu der um shutdown, eu estou desligando ela, eu estou deixando ela administrativamente down. Ela fisicamente está ok, mas administrativamente não está. E a hora que eu clicar numa outra máquina, tentar alcançar algum serviço ou qualquer coisa do tipo nela lá, ela não vai mais agora para lugar nenhum. Olha lá, ó. O host de destino está inalcançável e quem está me respondendo isso é o meu gateway. 192.168.20.1. Beleza? Pessoal, então, criamos as VLANs que são
que é uma técnica de segurança começando por camada 2. Fizemos o roteamento entre VLANs, colocamos duas VLANs, criamos as VLANs, atribuímos as portas às VLANs, vimos os dois modos mais comuns, que é o Access e o Trunk, e como eles funcionam. O Access para todas as máquinas de um mesmo grupo só trafegarem o que precisam, e o Trunk para poder trafegar tudo aquilo que vem de qualquer outra VLAN ou de qualquer que seja e transfere de uma para outra. Criamos as subinterfaces aqui no roteador, apontamos elas como gateway de cada máquina de cada VLAN aqui, fizemos a comunicação entre VLANs e aí fechou a nossa conversa sobre VLANs, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. E aí eu vou propor o exercício que vocês vão olhar e já vai estar junto lá para vocês também. Beleza? Show de bola, gente. Brigadão e vamos que vamos.